Eu agradeço o convite da Helena, do museu, e estou maravilhado. Eu fiz um giro, né? Estou inspirado pelo que eu vi. O museu é realmente sensacional, né? E é bom a gente ter isso aqui na nossa terra, né? É uma iniciativa maravilhosa, fruto do empreendedorismo da Helena e da equipe dela. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço a presença de vocês depois de um dia de trabalho, né? E espero que a gente possa conversar um pouco sobre empreendedorismo, o que é, né? E qual a finalidade. A gente pode tratar do tema de vários ângulos, né? Mas o conceito mais simples, o que a gente pode entender com mais objetividade é o seguinte: empreendedorismo é a atividade que transforma conhecimento, energia, sonho, emoção em riqueza. Vocês estão vindo da aula agora, né? E vocês estão aprendendo coisas na aula, né? Mas esse conhecimento adquirido vai gerar uma riqueza se vocês conseguirem aplicar esse conhecimento, né? E o empreendedor é alguém que faz isso. E normalmente ele transforma conhecimento em riqueza através da criatividade. Ele cria algo novo. O empreendedor é responsável pela inovação, que é uma palavrinha que está aí em todo lugar. E a inovação é que move a economia, é que move o mundo. Todos nós temos que inovar na nossa vida pessoal, empresas têm que inovar, cidades têm que inovar, artes são tremendamente inovadoras. E o empreendedor é que faz esse processo. Ele gera algo novo. Então a gente pode dizer que o empreendedor é alguém que transforma, inovando e oferecendo valor positivo para a coletividade. Isso é importante. O empreendedor não é alguém que gera dinheiro para o próprio bolso. Eticamente, só pode ser empreendedor quem oferece um valor positivo, algo legal, algo bom para a coletividade. Isso é a ética no empreendedorismo. Por quê? Muitas vezes a gente vê uma atividade, uma empresa totalmente legal, registrada, cumpre a lei, faz tudo certinho, mas é uma empresa do mal. É uma empresa que não oferece coisas boas. No lugar de oferecer coisas boas, ela subtrai coisas e valores da sociedade. Esse é um conceito ético. E cabe a nós, da sociedade, fazer essa vigilância. É muito simples saber se a empresa é do bem ou do mal. Basta vocês olharem para o resultado dessa empresa. Esse resultado melhora a vida das pessoas? Ou não? E quando eu falo pessoas, as empresas elas têm um compromisso com o local, né? O PIB que vocês veem todo dia nos jornais, que é a medida da economia, a economia cresceu tanto. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ele é um número frio. Na fórmula do PIB não tem gente. E não é para ter, não é que exista algum erro, não é para ter gente. Mas o PIB não significa muita coisa não. O PIB mostra o crescimento de uma região, de um país. O que importa mesmo para a gente é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Social. É se as pessoas têm boa qualidade de vida. Isso é que importa. E eu tenho trabalhado todo esse tempo, principalmente com pessoas da base da pirâmide. O Brasil hoje tem uma estrutura, nós somos aí a 6ª, 7ª, 8ª economia do mundo, mas temos seríssimos problemas de diferenças de renda, né?
existe uma concentração muito grande de renda, né? Pouca gente com muita renda. E na base da pirâmide, pouca gente com muita renda. E na base da pirâmide, muita gente com pouca renda, né? E a distância entre ricos e pobres é grande. E geralmente não se altera. Essa distância chama-se índice de Gini, que é um economista que bolou isso. Isso é que é importante. A gente tem que ver o país, né, não é pelo crescimento somente da economia. A gente tem que perguntar, e eu? Como é que eu estou nessa história? O Brasil é muito bacana, está produzindo muito, mas eu melhorei de vida? Né? Existem umas coisas aí no meio do caminho que são importantes. Você pega um país como o Canadá, Bélgica, Áustria, né? A Europa hoje não está com muita tranquilidade, não, né? Mas esses países, por exemplo, você pega o Canadá, quando o PIB do Canadá aumenta, a produção do país aumenta, isso influencia a qualidade de vida de todo mundo. No Brasil, não. Aumenta a riqueza gerada, mas a minha vida não melhorou. A população não sente isso. Por que será? Por que num país como o Canadá, quando a produção do país sobe, o PIB aumenta, todo mundo é influenciado e melhora de vida? E aqui não, por quê? O Brasil foi campeão mundial de crescimento econômico durante cerca de 100 anos. Era a China, nós somos a China de hoje durante 100 anos. De 1870 a 1970, nós ganhamos essa corrida, nós éramos a economia que mais crescia. Mas isso não se refletia na qualidade de vida, que é o que importa, não é isso? O que importa é a qualidade de vida. E o empreendedor é fundamental para esse processo. Por que o empreendedor é importante? É porque o empreendedor é responsável pela geração de riqueza. Ponto. Sem empreendedorismo, um país não cresce. E hoje a gente percebe que o empreendedorismo é essencial para as pessoas mais pobres. É através do empreendedorismo que elas conseguirão melhorar de vida. Então, o empreendedorismo é uma arma de construção de justiça social. É gozado que a gente não ouve muito falar em empreendedorismo, né? Vocês provavelmente não têm isso na escola. Tem esse tema? Vocês têm uma disciplina? Devia ter, né? Devia ter. O meu trabalho é justamente esse. Eu ando aí pelo Brasil afora e em muitos outros países com o seguinte objetivo: fazer com que as escolas implementem um conteúdo empreendedor. Que vocês, por exemplo, tenham uma disciplina, igual tem matemática e geografia, também deveria ter empreendedorismo. A nossa cultura é muito voltada para emprego. Emprego é a palavrinha mágica. Eu quero um emprego. Não é isso? Todo mundo quer um emprego. Mas a gente passa uma vida inteira sem saber que existe uma forma, uma outra maneira de produzir, de trabalhar, que é através do empreendedorismo. Eu sou dono do meu próprio nariz. Muitos de vocês, talvez tem alguém que é empreendedor aqui, que tem a sua atividade autônoma? Tem alguém? Temos aqui empreendedores. Essas pessoas geram riqueza. Não que os empregados não geram, mas o emprego é uma forma em que você tem você tem a sua liberdade um pouco restrita. O empreendedorismo é um caminho forte para a construção da liberdade. Tanto é que empreendedorismo funciona bem nas democracias, né? As democracias têm uma atividade empreendedora elevada e também conseguem fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida boa.
Por que a perguntinha que eu fiz? Por que no Canadá, quando aumenta a riqueza, a vida de todo mundo melhora? Porque lá a democracia criou canais de distribuição da riqueza. A riqueza não fica na mão de poucos. No Brasil ainda fica. A riqueza fica na mão de poucos. Não que no Canadá não existam pobres, existem pessoas pobres, não como as nossas, mas existe pobreza, existe concentração de renda. Mas a distribuição de riqueza é maior. Quer dizer, o nível o conceito de pobreza lá é muito diferente do conceito de pobreza que temos aqui, né? Então, são elementos básicos. A iniciativa, a criatividade, a ousadia, a rebeldia, a transgressão é que compõem o perfil do empreendedor. Vocês imaginam, a diretora da escola não está aqui não, está? Se ela me ver fazendo isso, falando isso, talvez ela vai ficar brava comigo, né? Estou falando em rebeldia, estou falando em transgressão, estou falando em inconformismo. O empreendedor é tudo isso, porque só inova quem não está conformado com um padrão de comportamento, de produção. É alguém que acha que pode fazer melhor. Agora, atenção, o empreendedor é um transgressor, é um inconformado, mas ele é propositivo, ele apresenta uma proposta. Ele diz, olha, essa cadeira aqui eu posso fazer melhor. E ele faz uma cadeira melhor e apresenta. Ele propõe, ele não diz, essa cadeira é horrível e vai embora. Não é o rebelde sem causa. Não é um rebelde pela rebeldia. O empreendedor, além de ser rebelde, ele propõe. Então ele fecha o ciclo. Não tem essa história só de criticar. Ele critica e apresenta a solução. Isso é importantíssimo, né? E essa solução tem que ser nova. Tem que ser algo novo. Para ser melhor do que essa, tem que ser algo novo. O conceito de inovação aqui é muito flexível, né? Você pode ter uma inovação de produto, pode ter uma inovação na forma de tratar o cliente, você pode ter uma inovação de gestão, como gerenciar a sua empresa. Então, mas o empreendedor tem que estar muito ligado nesses pontos. E empreendedorismo tem uma característica diferente. Empreendedorismo trata do ser humano. Quando vocês estudam, geralmente, vocês lidam com uma ciência, um ramo de conhecimento estruturado, igual geografia, história, matemática, física, química. Esse ramo do conhecimento, essa ciência, existe apesar e além de cada um de nós. O conhecimento está lá. No empreendedorismo, ele é inseparável do ser humano. O conhecimento somos nós. Conhecimento e ser humano formam um só bloco. Então, o empreendedorismo é uma forma de ser, é uma forma de ver o mundo. O empreendedor vê o mundo de uma forma específica. Não é um tema científico. Depende muito do jeitão, do estilo de vida, da forma através do qual a pessoa vê e interpreta o mundo. Qual que é a atividade central do empreendedor? O que ele faz? O que ele faz de diferente, por exemplo, de um empregado? O empregado também pode ser empreendedor. Existe o empregado, o intraempreendedor, que está dentro da empresa e inova. Mas o que ele faz de diferente? Mesmo o empregado é empreendedor, o sujeito que está na empresa e é um intraempreendedor. O empreendedor identifica oportunidades. É assim que começa uma empresa. Se vocês estão pensando em criar uma empresa, o primeiro passo é identificar uma oportunidade. O que é oportunidade? É uma necessidade não satisfeita. É um problema.
eu percebi, eu estou na área de móveis para auditório, e percebi que existe uma necessidade não satisfeita. As cadeiras, as poltronas poderiam oferecer um conforto maior. As pessoas querem isso. Necessidade não satisfeita é o que as pessoas gostariam de ter e não têm. Isso é um problema. As empresas existem porque existem problemas. Se o problema é grande, a empresa é grande. Se o problema é pequeno, a empresa é pequena. A Google tem um problema grande. São potencialmente 7 bilhões de clientes da Google, né? Que é um site de busca. Você põe a palavra lá e você tem ali opções, né, respostas. A Google tem potencialmente 7 bilhões de clientes. Se eu abro ali uma loja de suco natural, faço suco de abacate, de laranja, todos eles naturais, eu já tenho uma faixa, um número de clientes em menor quantidade. Então, talvez a minha loja não cresça tanto quanto o Google. Talvez. Pode ser que eu vire aí um McDonald's, né? Pode ser, por que não? Mas essa é a principal atividade do empreendedor. Ele tem que conhecer profundamente a área em que atua. É através da observação e do conhecimento da área que eu posso identificar problemas. Só identifico problemas se eu conheço aquele pedaço, conheço aquela atividade. Então, descobrir problemas, descobrir necessidades não satisfeitas é que movimentam o empreendedor. O segundo passo do empreendedor é, após perceber o problema, ele tem que gerar uma solução. E é aí que entra a inovação. Nesse momento, quando eu preciso de uma solução para um problema, pode ser, dependendo do nível de tecnologia envolvida, eu posso pedir auxílio à universidade. Quando a gente fala de tecnologia high-tech, né, alta tecnologia, geralmente centros de pesquisa e universidades podem ajudar o empreendedor e efetivamente ajudam. Por que a gente tem essa sociedade empreendedora, por exemplo, no Vale do Silício, onde estão essas empresas de software, né? Facebook, Microsoft, Google, etc., Yahoo, estão numa região na Califórnia, nos Estados Unidos. Por que elas estão localizadas lá? Porque lá, como em outras partes do mundo, lá confluem, se unem 3 elementos. Centros de conhecimento, por isso eles podem criar altas tecnologias. O perfil empreendedor, a cultura empreendedora das pessoas. E uma coisa chamada capital de risco, capitalista de risco, que é um indivíduo que entra com dinheiro. Empreendedor, conhecimento e grana. Esse dinheiro do capitalista de risco, ele não entra como empréstimo, não. Ele entra como sócio. Ele entra comprando parte da empresa. Ele entra com a grana. Se a empresa quebrar, ele perde o dinheiro. Tem essa de promissória, não. Ele compra ações. Né? Então, é assim que a economia, no mundo desenvolvido, a economia de ponta, que as empresas de alto impacto funcionam. Nós ainda estamos começando nesse processo. Entre nós, houve uma separação histórica entre centros de conhecimento e empresas. Por quê? Porque no século passado, principalmente, a nossa evolução e a criação de um parque industrial se deu da seguinte forma: empresas internacionais, multinacionais que vinham para o Brasil e mantinham o centro de pesquisa lá fora. Então eles chegavam ao Brasil já com a tecnologia pronta e montavam uma fábrica. O centro de desenvolvimento de conhecimento estava fora do Brasil. Então nós não tivemos essa prática na nossa história. Para vocês terem uma ideia, quando a Revolução Industrial estava no auge, final do século XVIII, começo do século XIX, no Brasil, na colônia,
era proibido abrir indústria. Nós éramos proibidos de ter indústria no Brasil. Comércio só para quem tivesse nascido em Portugal. Então nós tivemos uma contração histórica muito grande, né, enquanto a Revolução Industrial bombava na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, a gente aqui estava ainda numa economia baseada na agricultura, baseada no latifúndio, baseada na exportação e na escravatura. Então nós não tivemos a oportunidade de praticar a inovação, apesar de sermos um povo altamente criativo. O que aconteceu com essa história? A criatividade, que é a mãe da inovação e que é algo essencial para vocês, para todos nós, ela não foi tratada como tema escolar. Vocês não tiveram, provavelmente a maioria de vocês não teve uma disciplina sobre criatividade. Alguém teve aqui? Criatividade na escola? Não, criatividade não é um tema escolar. Mas hoje é fundamental. Por que não é um tema na escola? Porque a Revolução Industrial requeria e requer pessoas para operar sistemas criados por outros. Abre uma fábrica aqui. Nós vamos precisar de muitas pessoas, muitos operários, muitos técnicos para colocar essa máquina girando. E essa é uma atividade importante, operar sistemas. Mas a atividade nobre hoje é criar sistemas. Vocês notam que a atividade industrial caiu de patamar. A atividade industrial não é atividade de ponta mais. Vocês notam isso? Né? Se vocês olharem aí na camisa de vocês, né? Como é que chama esse negócio que arranha a gente aqui, né? Não sei por que camisa tem essa etiqueta ali no pescoço que fica arranhando. Mas se vocês olharem, provavelmente muitas camisas aí são fabricadas na China. Né? Um tênis, raramente você compra um tênis nos Estados Unidos, raramente ele é produzido lá. A atividade industrial hoje, específica, não é tão importante. Eu posso delegar. O que é importante no caso do tênis? O que é importante? O que é importante? O que faz um tênis ter sucesso? Design. Marca. Qualidade. A qualidade eu delego, porque eu digo para o fabricante que está na China, eu digo, olha, esse é o padrão, e eu só vou aceitar nessa qualidade. Mas é isso, a Nike se preocupa com design, com qualidade, com marketing, com a marca. E a produção em si virou tarefa de segundo nível. Nós estamos na era das pessoas que criam coisas. E o brasileiro é muito criativo, só que esse potencial não é desenvolvido. Eu vou seguir aqui, eu gosto muito de preparar transparências, né, de planejar. Né, a pessoa que não planeja é um incauto. Mas eu gosto de dizer que a pessoa que não planeja é um incauto, mas quem segue o planejamento é mais incauto ainda. Né? Planejamento não foi para ser seguido, nenhum planejamento. Né? Um plano de palestras aqui, ele não é exatamente para ser seguido, porque eu não conhecia exatamente vocês, né? E pelos olhares eu estou tentando gerar uma empatia com vocês, para que a gente possa conjuntamente gerar um conhecimento. Aliás, na aula de empreendedorismo, na minha metodologia, a resposta é proibida. Imaginem uma aula em que a resposta é proibida. O professor não dá resposta nunca. Por quê? A resposta é ruim, é deletéria, é negativa. Ela destrói. Vocês já conceberam uma aula assim? Em que a resposta é proibida? O professor não dá a resposta. Ora, nós conhecemos o professor justamente pela sua capacidade de responder. Não é isso? Imagina um professor que não dá a resposta. Ninguém vai achar graça. Mas no empreendedorismo é proibido dar resposta. Por quê? Imagina o seguinte.
um indivíduo, um aluno que estuda ciência da computação. E ele está numa grande faculdade. Aqui em Minas nós temos belíssimas faculdades. E ele formou hoje, ele se graduou hoje. Ele é engenheiro de computação, hoje é o dia de formatura. O que aconteceu com ele? Ele, teoricamente, aprendeu tudo sobre computação, todo o conhecimento desenvolvido até ontem. Ele pode ter visto na internet um artigo de um prêmio Nobel que foi publicado anteontem, que é o estado da arte, que é a coisa mais nova em termos de computação. Mas todo o conhecimento que ele apreendeu refere-se ao passado, não é? Quando você tem um excelente especialista, o médico que vai fazer uma cirurgia na gente, que conhecimento que ele domina? Conhecimentos desenvolvidos no passado, não é isso? É um conhecimento dominado. O empreendedor não, o empreendedor ele vive no futuro. Ele trafega no futuro. Ele é um especialista naquilo que não existe. Imaginem uma pessoa que é especialista em algo que não existe. Você conversa com o empreendedor, fala, qual que é a sua especialidade? Futuro. Quem inova está trafegando no futuro, está propondo algo que não existe, algo desconhecido. É por isso que resposta não funciona. O professor não dá a resposta porque ele não sabe no empreendedorismo. E se ele der resposta, ele está errado. Como é que é uma aula de empreendedorismo? Primeiro, as coisas são diferentes. Não há transferência de conhecimento. Se eu sou professor de matemática, eu posso muito bem fazer a demonstração de um teorema, né, resolver uma equação de segundo grau aqui para vocês, e vocês aprendem. Eu transfiro o conhecimento. Os temas acadêmicos geralmente permitem que as pessoas, que o professor transfira conhecimento. No empreendedorismo, é diferente. Quem gera conhecimento é o aluno. Os alunos produzem um conhecimento. Qual é o papel do professor numa aula de empreendedorismo? É transformar a sala de aula em um ambiente de geração de conhecimento. Quem gera o conhecimento? O aluno. O professor é um articulador. Ele é um jardineiro que prepara o terreno, aduba, irriga, para que uma rosa floresça. E a rosa sabe como crescer, como se tornar bela, se tiver inserida no ambiente adequado, não é assim? A rosa sabe o que fazer. Empreendedor também é assim. Nós nascemos empreendedores, mas a nossa capacidade empreendedora é bloqueada pela cultura. É mais ou menos assim. Nós nascemos empreendedores, todos os humanos têm o potencial empreendedor, mas esse potencial é normalmente inibido pela família e pela escola. As famílias inibem o potencial empreendedor. O pai, a mãe e a escola também. A escola inibe o potencial empreendedor. Vocês notem, por exemplo, a curva de criatividade de um ser humano, criança, até chegar na universidade. Ele entra para a escola, estudos indicam isso, com alto potencial de criatividade. E forma lá no curso superior com a capacidade desse tamanhozinho. Porque o que importa é o conhecimento dominado. O que importa é saber. O que importa é a resposta. Vocês todos vocês trabalham, por isso que estão aqui agora, vocês têm uma pergunta, recebem uma pergunta fundamental na vida de vocês. Todo mundo pergunta isso para vocês quando se trata de trabalho. O que você sabe, não é isso? Essa é a pergunta que vocês recebem, não? Para fazer um vestibular, para conseguir um emprego, as pessoas perguntam, o que você sabe? Essa é uma pergunta do passado.
Essa é uma pergunta utilizada no modelo industrialista. A pergunta do novo mundo é: quem você é? Já repararam que as pessoas, quando vão entrevistar vocês para o emprego, não estão preocupadas com você? É lógico, você não pode, você tem que ter uma ficha ali, né, bacana, né? É só isso que preocupa, se o cara tem bons antecedentes. Mas elas não então estão interessadas em quem você é. Estão interessadas, as empresas que contratam pessoas, estão interessadas no que você sabe. Que é, evidentemente, muito diferente do que você é. No empreendedorismo, a primeira pergunta é: quem é você? E eu sou capaz de apostar uma Coca Zero que vocês não receberam essa pergunta. Não é feita. Eu vou seguir um pouco aqui das transparências. Eu trabalho com educação empreendedora e eu trabalho principalmente, o projeto que mais me fascina é trabalhar com crianças. Eu trabalho com crianças, educação empreendedoras para crianças a partir de 4 anos. E trabalho com cidades inteiras. Já implementei na educação empreendedora em 127 cidades. Ali tem 126, mas depois que essa transparência foi feita, entrou mais uma cidade, Londrina, que é a terceira cidade do sul do país. Crianças de 4 anos podem ter o seu potencial empreendedor desenvolvido. Esse é o projeto que me fascina. Por quê? Quando o aluno entra na universidade, ele já absorveu os valores básicos da sua cultura. E a nossa cultura nem sempre é empreendedora. Nós adoramos o emprego, né? Você vai numa universidade, eu faço isso, eu pergunto aos alunos de uma universidade qual é o sonho deles, e eles me dizem: eu quero passar em concurso público. E quanto melhor for a universidade, maior é o número de alunos que desejam passar no concurso público. Por quê? Não que eles estejam procurando servir ao público, eles querem se aposentar aos 22 anos. Não. O serviço público merece e deve atrair os grandes cérebros, as grandes competências de um país, mas não é o que acontece no Brasil. As pessoas procuram o serviço público. E quanto melhor for a minha educação, mais chance eu tenho de passar no concurso. E eu pergunto também para adolescentes: qual é o seu sonho? Sabe qual a resposta que muitos deles me dão? A resposta é a seguinte: o meu sonho é ser aposentado, né? Porque eles ouvem esse valor em casa, né? O pai diz para eles assim: olha, trabalho muito, aguento aquele chefe chato, aquele emprego, aquela empresa que eu não suporto, mas porque amo vocês, amo sua mãe, né? Ou então hoje é mais comum a mãe dizer, né? A mãe que sustenta, fala: olha, eu trabalho muito para sustentar vocês e amo seu pai. Né? Mas vocês vão ver quem eu sou quando eu aposentar. Essa não é uma conversa do almoço? Vocês vão ver quem eu sou realmente o dia que eu aposentar. Quando ele aposenta, a primeira providência é infartar. Ele infarta. É claro. Porque ele não sabe o que fazer. Ele sabe o que não fazer. Né? A aposentadoria, você vê como é que a gente vive num mundo distorcido e a gente não para refletir. A aposentadoria é muito gozada, é paradoxal. Né? Você trabalha há 30 anos e depois de 30 anos, ou coisa que o valha, você recebe um prêmio. O prêmio é o seguinte: olha, agora acontece o seguinte, você não precisa trabalhar mais. Você vai ganhar sem receber e não precisa de fazer aquela besteira que você fez durante 30 anos. Isso é aposentadoria. E a gente acha que é um valor maravilhoso. As pessoas que amam o que fazem não aposentam. A aposentadoria é coisa para gente infeliz. No entanto, nós transformamos a aposentadoria, que deve ser entendida como proteção a quem não pode trabalhar, né? Aposentadoria, quem não pode trabalhar tem que ser protegido pela sociedade mesmo. Mas nós transformamos isso num prêmio e num valor insuperável.
né? E ela tem essa conotação, né? Imaginem vocês se um dos Roberto Marinho, um dos filhos do Roberto Marinho, chegarem para a Fernanda Montenegro. Vocês lembram dela, né? Ela já tem seus 80 anos, é uma atriz, é a nossa diva. Imagine se um Marinho fala assim: ô Fernanda Montenegro, você já está com 80 anos, você já encantou várias gerações e agora você merece ficar em casa, descansar. Então eu vou te dobrar seu salário e você não precisa de trabalhar mais. Qual que você acha que será a resposta dela para... Hein? De jeito nenhum. Né? Outro dia aqui em Belo Horizonte, o Chico Anísio, numa entrevista, né, no jornal, a entrevistadora disse para ele: olha, você é um cara que já fez tudo. Você é um cara realizado. Aí ele falou assim: é o seguinte, eu estou doido para encontrar, ele falou textualmente isso, aquele cara que disse que felicidade é escrever um livro, ter filhos e plantar uma árvore. Eu estou doido para encontrar esse cara, que eu quero dar um tiro nele. Porque eu vou fazer 80 anos, são 4 horas da tarde, e a única coisa que me interessa é entrar no palco e trabalhar. Isso é minha vida. As pessoas que amam o que fazem não querem parar. E entre essas pessoas estão os empreendedores. Vocês sabem que o empreendedor, ele adora o que faz, né? Muitos empreendedores não tiram férias. E a gente fala: poxa, esse cara é um maníaco. Não, ele gosta do que faz. Quem gosta do que faz, não se penaliza ao trabalhar, né? Eu estou aqui numa situação muito diferente para mim. Eu tenho 2 filhos meus estão aqui, eles nunca participaram de uma palestra. Você já, né, Dudu? Mas você era pequenininho, né? Ah, não, foi uma palestra também. Era a primeira chance, o Dudu tinha uns 15 anos. Eu fui convidado para dar uma palestra na Bahia, no Iberostar. E eu podia ir de chinelo de dedo e de bermuda, né? Porque todo mundo estava assim, mas o Dudu estava lá. Eu falei assim: bom, imagina que o Dudu, de 15 anos, vai pensar do pai. Como é que ele ganha a vida, né? Vai para uma praia, um hotel chiquíssimo, né? Vai de bermuda, sandália de dedo e dá uma palestra. Isso é uma brincadeira, mas eu agradeço aos 2 adolescentes, meus filhos, de estarem aqui, né? Mas vamos seguir aqui, porque são os livros que eu escrevi, todos eles voltados para a educação. O Segredo de Luísa, que é da esquerda aqui, o do meio, é o maior best-seller. Falo isso sem nenhuma modéstia, com muito orgulho, é o maior best-seller no Brasil. É o livro que mais vende na área de business. Você pega marketing, finanças, não só empreendedorismo, é o livro que mais vende. E por um motivo muito simples: é um livro que não chateia o leitor, é um romance. É um livro didático, mas é um romance. E outros livros também são assim. Quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu pensei em trabalhar, né, e eu uso o empreendedorismo, como eu disse para vocês, com um objetivo, principalmente: combate à miséria. Empreendedorismo no Brasil tem que ser usado como um instrumento e é o mais poderoso, de combate à miséria. E eu, quando comecei a trabalhar, pensei em trabalhar com crianças, eu precisava de um conceito que tivesse 2 características. Primeira, fosse abrangente, pudesse acolher qualquer forma de empreendedorismo. Empreendedor não é somente quem abre uma empresa. Eu posso ser empreendedor independentemente do que faço, da minha relação no trabalho. Eu posso ser empregado empreendedor, eu posso ser poeta empreendedor, eu posso ser funcionário público empreendedor, eu posso ser e devo ser professor empreendedor. Então eu queria desvincular empreendedorismo de empresa, porque esse termo já nasceu na empresa, mas já transbordou para todas as áreas. E a segunda característica eu queria uma definição que fosse facilmente compreendida por uma criança de 4 anos. E a literatura na área não apresenta esse tipo de conceito. Toda a literatura é muito voltada para a criação de empresas. Então eu criei esse conceito que eu quero partilhar com vocês, que é o seguinte: o empreendedor é alguém que sonha, e sonhar aqui é o sonho que se sonha acordado, é concepção de futuro.
é o sonho extraído da linguagem do dia a dia. O meu sonho é ser médico, meu sonho é casar, meu sonho é ter filhos. Então, o empreendedor é alguém que sonha, é alguém que concebe o futuro, mas não só isso. É alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. Esse verbo aqui, buscar, me tomou um ano. Porque se eu tirar esse verbo e disser que o empreendedor é alguém que sonha e transforma o seu sonho em realidade, eu vou criar um conceito determinista. O sujeito tem que realizar o sonho para ser empreendedor. E não é assim. Do jeito que está, nessa composição, eu abro portas para que a gente entenda o que é fracasso e o que é sucesso. Nós lidamos com o conceito de fracasso e sucesso inadequado. Os conceitos são inadequados para nós. Vou dar um exemplo para vocês. Em outubro do ano passado, houve em São Francisco, aconteceu em São Francisco, na Califórnia, uma feira chamada, em inglês é FailCon, cuja tradução seria Feira do Fracasso. 450 empresas se reuniram no Vale do Silício, no lugar lugar onde se desenvolve mais empresas fabulosas, se reuniram para apresentar os seus fracassos e colocaram o erro no altar. O erro é fundamental. Olha que área mais doida, né? O erro é fundamental no empreendedorismo, porque ele é inevitável. Por que ele é inevitável? Porque quando você inova, quando você investe, você vai para o futuro, você erra. Você só não erra quando você lida com o passado. E é bom que seja assim, porque quando alguém for fazer uma cirurgia no meu estômago, eu não quero que ele invente nada. Né? Não quero o futuro ali, não. Eu quero que ele domine técnicas testadas. Não é hora de empreendedorismo. Né? Na minha barriga, o cara não vai inovar e fazer um teste. Né? Mas o empreendedor inova. E como ele é um ser humano, ele cai no futuro e erra. E os empreendedores se reuniram para celebrar o fracasso. Porque o erro é a maior e mais importante fonte de aprendizagem. Olha só, vocês aprenderam isso na escola? Aprenderam que errar é bom? Aprenderam ou não? Atenção, não é errar, por exemplo, eu pego um táxi e falo assim, eu me levo na Praça 7 e ele me leva em Venda Nova. Não é esse erro, não. Eu peço uma pessoa para fazer uma operação dominada, né? Fazer uma conta de 2 mais 2 e ele erra. Não é erro desse tipo, não. Mas o que acontece na escola é que a gente aprende a não errar. E a pessoa que não erra não está em condições de inovar. Então, um empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. Como é que funciona isso? Eu sonho, e só isso não adianta, mas no momento em que eu ajo, que eu me movimento para transformar o meu sonho em realidade, eu sou dominado por uma forte emoção. Empreender é deixar-se emocionar. Se vocês notem que a emoção foi banida, expulsa da escola do trabalho, não é assim? Todo mundo trabalha aqui? Provavelmente vocês já ouviram a seguinte frase, falada por alguém com o dedo em riste para vocês, dizendo o seguinte: você está misturando assuntos pessoais com assuntos profissionais. Já ouviram isso? Isso significa o seguinte: aqui, emoção, não. Se você está sendo pago para fazer contas, você está sendo pago para fazer a contabilidade. Emoção depois. Você entra aqui, eu não quero você inteiro, não. Entra aqui só parte de você. Ninguém nos quer inteiros. Ousado, né? Nenhuma organização nos quer como somos. Da igreja católica até a escola, a sala de aula, ninguém nos aceita. Você tem que passar por um crivo. Outra coisa interessante é que o mundo é hierarquizado, ou seja, você tem uma forte estrutura de comando e controle.
Todo mundo é assim, todas as instituições. Isso foi criado na Revolução Industrial, produção em série, né? Organização escalar, manda mesmo. E isso criou um mantra, um outro mantra que vocês ouvem todo dia. Manda quem pode, obedece quem tem todo juízo, não é isso? Por favor, não falem isso e quando ouvirem, se rebelem. Ninguém nasceu para obedecer e ninguém nasceu para mandar. Isso é fruto de uma hierarquia que não tem sentido. Nenhum ser humano nasceu para mandar em outro. Essa história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, é a apologia de algo muito ruim. De uma doença nas relações humanas. Quando você tem isso, alguém mandando em alguém, mandando é mandar mesmo. Existe uma diferença entre uma pessoa que articula e coordena trabalhos, outras pessoas, daquela que manda. Eu estou falando nesse sentido. Então, funciona assim. Quando eu sonho, e aí não acontece muita coisa, mas quando eu concebo o futuro e tenho a ousadia, a coragem de agir para transformar esse futuro em realidade, eu sou dominado por uma forte emoção. E é essa emoção que faz com que o potencial empreendedor presente em todos nós seja liberado. É liberado pela emoção. É a emoção que torna ativo o nosso potencial de criatividade, o nosso protagonismo, a nossa capacidade de persistir. Só persistimos se estamos envolvidos emocionalmente. E essas três são características fundamentais do empreendedor. Elas estão presentes em nós. Certamente todos vocês já tiveram momentos na vida de vocês em que vocês desistiram rapidamente. E certamente tiveram momentos em que vocês persistiram, continuaram, apesar de tudo. E esses momentos da persistência foram crivados, marcados pela emoção. Não tenho dúvida disso. A gente tem energia para continuar se estamos emocionalmente envolvidos. E é esse envolvimento emocional que faz com que um empreendedor continue. Acontece uma coisa muito importante quando eu ajo para transformar o meu sonho em realidade. É a necessidade do conhecimento. Eu só preciso saber se sonho. Eu só preciso saber algo se eu sou um adulto livre. Eu só preciso saber algo se eu concebo um futuro, se eu sonho. Aqui, quando eu dava aula no UFMG, eu costumava perguntar para os alunos de computação o seguinte: qual é o seu sonho? Eu perguntava para eles. E eles diziam: olha, eu não tenho sonho. Muitos diziam isso. Aí eu dizia para eles: se você não tem sonho, faz o seguinte, tranca a matrícula, volta para casa, estando em casa, vá para o seu quarto, chegando lá, fique deitadinho na cama, porque é a única posição aceitável para quem não tem sonho. O que você está fazendo no mundo se você não concebeu o seu futuro? A escola é lugar para quem sonha. Escola é um lugar de concepção de uma utopia, de um mundo novo. É ali, é na escola que nós temos que tramar para fazer algo melhor. É nesse momento que surge a necessidade de um conhecimento. Alguém vai dizer: ora, Fernando, a curiosidade humana move a ciência. Sim, mas eu estou me referindo ao conhecimento necessário à nossa autorrealização. O conhecimento necessário para a transformação do meu sonho em realidade. Quando eu fiz esse conceito, eu saí por aí, falando como estou falando aqui agora, que nem um missionário, né? E eu descobri que essa pergunta não é feita. A pergunta, qual é o seu sonho, jamais é feita. A mãe não faz, o pai não faz, a professora não faz, o líder político não faz. Ninguém faz essa pergunta. Descobri que é uma pergunta que jamais é feita. Alguns de vocês aí receberam no banco da escola essa pergunta: qual é o seu sonho? Alguém já perguntou para vocês? A pergunta que vocês recebem e geralmente fazem é: o que você vai ser quando crescer? Não é isso? Mas essa é uma pergunta malvada. Vocês não devem fazer aos seus filhos e às crianças, a alunos. Porque essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, ela tem uma intenção de controle. E ela não é dirigida à criança, mas ao adulto que ela potencialmente representa.
Se é meu filho, estou perguntando, o que você quer ser quando crescer? Se ele falar alguma coisa que eu não quero que ele seja, eu vou mudando, não é isso? Eu exerço o meu poder de pai para transformar, né? E essa pergunta, curiosamente, jamais é feita. Eu fiz essa descoberta. E ela se transformou na base da proposta educacional. Qual que é o sucesso e o fracasso nesse conceito? Qual é a percepção de sucesso e fracasso? Está em sua situação de sucesso, não aquele que realiza o sonho, porque os sonhos são irrealizáveis. Nenhum sonho é realizável. Por quê? Quando você realiza um sonho, ele perde o poder de gerar emoção, perde o poder que tinha no momento anterior. Então é necessário um outro sonho e mais outro sonho. E o fracasso, o que é? O fracasso não é não conseguir realizar o sonho. Só há uma situação de fracasso, é a desistência. Só quem desiste é fracassado, desiste mesmo. Não é uma desistência temporária, não. Quem pendura as chuteiras e fala, eu não dou conta de realizar o meu sonho, eu não vou buscar, esse é fracassado. Vocês que são empreendedores, vocês que fazem projetos, provavelmente já passaram por situações de falência. Os empreendedores quebram, as empresas fracassam, os empreendedores não. Né? Um empreendedor geralmente tem várias empresas. E normalmente o empreendedor é alguém que erra muito, então ele fracassa. A empresa fracassa, não ele. Eu vou terminar aqui mostrando para vocês como é que é o eixo do processo metodológico que eu utilizo. Né? O conceito é esse, o empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o sonho em realidade. E como disparar isso numa escola? Como fazer com que as pessoas se envolvam nesse processo? É através de duas perguntinhas. A professora, eu falo, professora porque a maioria é composta por mulheres. A professora pergunta, qual é o seu sonho? É a primeira pergunta. A primeira pergunta é, qual é o seu sonho? Essa pergunta feita em sala de aula tem um objetivo de devolver ao aluno a elevada autoestima que lhe foi roubada por 500 anos de autocracia. Principalmente os pobres. Principalmente os pobres têm essa carga que destrói a sua elevada autoestima. E a elevada autoestima é fundamental para o empreendedor. Quem quer inovar precisa de estar muito bem com seu ego, com seu eu. Eu tenho que me achar o rei da cocada preta. Se eu não gosto de mim, eu sou até capaz de realizar operações rotineiras. Mas se eu quero criar, eu tenho que ter elevada autoestima. O segundo objetivo dessa pergunta é dizer para o aluno que ele tem que se transformar no autor da sua própria vida. Ele tem que ser protagonista da sua própria vida. Ele é o autor central e ele não vai seguir outras pessoas. Ele vai seguir o seu sonho. E o terceiro objetivo dessa pergunta é dizer que o conhecimento que é transferido aqui naquela escola tem um objetivo maior, que é o de dar significado à própria vida. Dar significado à emoção. Esse é o sentido do conhecimento. A segunda e última pergunta é: o que você vai fazer para transformar o seu sonho em realidade? Essa pergunta é feita ao aluno com o objetivo de dizer a ele que eu, professor, não tenho resposta, não tenho caminhos a oferecer. Eu, pai, não tenho caminhos a oferecer. E que educar é preparar pessoas com a capacidade de construir os seus próprios caminhos. Obrigado, gente. Boa noite.